toda falha no altar implica numa falha na vida. Uma falha litúrgica leva a uma falha ética. Quando a igreja falha no altar da adoração, ela falha também na missão, na forma de fazer a missão. Já foi assim com Caim, que falhou no altar e fora do altar matou o seu irmão. E a igreja vive nessa tensão, nessa expectativa. Nós vivemos nessa realidade entre o túmulo vazio e o trono ocupado. Essa é a grande esperança e confiança da igreja. Do que o Senhor venceu, o túmulo está vazio, mas o trono da história não está desocupado. O Senhor ocupa esse trono e de lá Ele governa essa história. Quero orar por ele, colocar diante do Senhor sua vida e tudo que nós vamos ouvir hoje à noite. Deus amado, louvado seja teu nome, porque tu és bom. Obrigado a Deus, porque hoje à noite nós iniciamos um tempo todo especial, onde podemos refletir sobre a tua igreja, o teu reino, e como nós podemos ser cada dia uma igreja que avança para a glória do teu nome, implantando o reino, anunciando as boas novas, sendo sinal do Senhor neste mundo. Abençoa o teu servo, pastor Ziel, que a sua vida, que o seu coração e tudo aquilo que nós vamos ouvir hoje à noite, chegue, ó Deus, até nós, e que os nossos corações estejam abertos para ouvir e entender a tua palavra, que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Graça e paz, irmãos e irmãs. Uma grande alegria poder estar com vocês nesse congresso, compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem nos permitido aprender ao longo da jornada. Tá bom. Será que eu consigo usar isso aqui? Para frente, como é que eu faço? Eu sou analógico, né? Para baixo é para avançar. Para baixo. Tá. Para cima, para voltar. Tá bom, tá bom. Lá na igreja tem os adolescentes que fazem isso para mim, então fica mais fácil. Muito bem. Então é uma alegria estar com vocês aqui, poder, junto com vocês, refletir nesse tema tão importante, né? Crescimento da igreja. Nós já ouvimos falar aqui antes que coisa ruim também cresce, né? Então a gente precisa qualificar esse crescimento. Que crescimento é esse, não é? A gente fica feliz pelos números que indicam um crescimento numérico, mas ao mesmo tempo a gente se sente responsável fazer a seguinte pergunta: o que é que está crescendo? O que é que esses números indicam? Barriga também cresce, nem por isso é bom. Se for gravidez é bonito, mas se não for, é complicado, não é verdade? Inflação também cresce, mas não é bom, não é verdade? Então, a gente precisa qualificar esse crescimento. Então, essa oportunidade, junto com vocês, pessoas que estão liderando, cuidando de igrejas, preocupada com o crescimento, com a obediência ao Senhor, mas preocupados com a profundidade e preocupados também com o impacto desse crescimento no lugar onde nós estamos, não é? São elementos importantes para refletir. Então, trago para vocês algumas das lições que eu venho aprendendo ao longo desses 44 anos de prática ministerial. Primeiro, no contexto de obra estudantil, entre estudantes universitários vinculados à ABU. Depois, numa igreja de origem japonesa em São Paulo, onde eu estou há 33 anos, tentando ajudar essa igreja a superar as barreiras étnicas, as barreiras culturais. Era para ser um projeto de 6 meses, já levam 33 anos. Mas esse é um desafio. As igrejas étnicas têm essa dificuldade, né, de conseguir falar para além da sua cultura, de usar a sua herança cultural como ponto de partida, mas não como um limite. Então, a gente sempre brincava lá na igreja que a gente queria comer a feijoada com hashi, né? Misturar esse elemento reconhecer a bondade de Deus na herança cultural que a igreja tem, mas não se limitar a ela. Ser uma igreja na história que reflita na história aquilo que vai ser a realidade diante do trono, onde vai estar toda a língua, tribo, povo e nação.
Então, como é que a gente consegue, numa cidade como São Paulo, com uma igreja com uma origem étnica japonesa, que é mais fechada em si, pensando na missão na cidade? Tem duas palavras japonesas muito parecidas, mas que indicam coisas completamente diferentes. Igreja, em japonês, é kyokai. Clube, em japonês, é kaikan. Então, muitas vezes, uma kyokai funciona como um kaikan. Uma igreja fica tão focada em si mesma, em preservar a sua cultura, preservar o seu jeito de ser, que ao invés de estar envolvido na missão, está mais preocupada na preservação da sua cultura, da sua tradição. Então, foi com esse desafio que eu e outros nos unimos a esse projeto para não permitir, pela graça de Deus, que esse grupo, um kyokai, uma igreja, se transformasse num kaikan, uma igreja delimitada em manter o seu trejeito, o seu jeito ético, a sua cultura, mas ser uma igreja movida pelo Evangelho a superar essas barreiras e sair além para onde Deus nos leva em obediência missionária. Então, eu vou usar esse termo de crescimento da igreja, a profundidade e o impacto, fazendo um breve relato das coisas que eu tenho aprendido ao longo da jornada, esperando eu contribuir para que os irmãos possam, ao longo desse tempo junto, refletirmos juntos, trocarmos ideias e ver o que o Senhor pode nos ajudar a aprender sobre esse processo de crescimento, profundidade e impacto. Eu vou usar dois relatos do livro de Atos para ajudar na nossa reflexão. E o primeiro relato tem a ver com o surgimento da igreja de Antioquia. E eu convido os irmãos, então, a lerem comigo Atos, capítulo 11, dos versículos 19 a 30. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando, e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e Saulo. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Bom, primeira tese que eu gostaria de reforçar com vocês nessa noite. Toda adoração deve resultar em missão. Uma igreja que adora, ama Jesus, como consequência deve amar aquilo que ele ama, a saber, o mundo. Por isso
que toda adoração deve resultar em missão. Uma adoração que não resulta em missão, no máximo resulta em estado de humor alterado. Mas essa declaração de amor a Jesus deve nos fazer amar a quem Ele ama, a quem Ele deu a vida. Portanto, uma boa forma de avaliar a nossa experiência comunitária de adoração é saber o quanto essa adoração nos mobiliza a missão, o quanto essa adoração nos faz amar a quem Deus ama, o quanto essa adoração nos faz abrir os olhos para aqueles lugares e pessoas aonde Deus nos faz ver. No caminho de casa para a igreja, para prestar o nosso culto, como é que a adoração que vamos prestar nutre os nossos olhares no caminho dessa experiência comunitária? Então, toda adoração deve desembocar em missão. Uma segunda tese importante, que vai nos ajudar a olhar para essas experiências que nós temos aqui como texto. Nós nunca somos enviados por Deus para lugares ideais. Nós somos enviados para lugares reais, cheios de complexos, cheios de desafios, cheios de lutas. Nós não somos enviados. Jesus não veio para um lugar ideal. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então, não tem espaço para mimimi e missão. Contrariedade, dificuldade, desafio, sempre vai estar no dia, sempre vai estar na nossa frente, não é? Faz parte dessa experiência, faz parte da obediência. Essa sensação que nós temos de que o desafio que nós temos diante de nós é maior do que a nossa força, nos ajude a confiar sempre na graça de Deus e não nos nossos orçamentos ou nas nossas estratégias. Mas nós somos sempre enviados para lugares reais e não para lugares ideais. Portanto, a gente tem que ir com o nosso senso de expectativa ajustado para essa realidade. Quanto mais ajustado, menor a frustração. Quanto mais ajustado, melhor a nossa percepção do que de fato nós estamos enfrentando. Então, se toda adoração nos leva à missão, nós devemos saber que o que nos espera não são lugares ideais, mas são lugares difíceis, com as suas complexidades, com as suas dificuldades, com os seus desafios. A terceira tese é: se você for fiel a Deus no pouco problema, Deus vai te colocar sobre muito problema. O desafio que você tem hoje é maior do que você tinha ontem, mas é menor do que você vai ter amanhã. E isso é bênção. Missão é igual lavar louça, nunca acaba. Sai louça de tudo quanto é lugar. Quando você acaba de lavar a louça, vem o seu filho com um pratinho atrás assim, mais um pratinho aqui. Aí você lava o pratinho, vai na sala e encontra 3 canecas embaixo do sofá. É ou não é? Então, gente, nunca diminui, só aumenta o desafio. No entanto, a graça de Deus foi suficiente ontem, é suficiente hoje, vai ser suficiente amanhã. Mas não espere moleza. Igreja boa cresce em problema. Chega uma mãe com um filho pequenininho, de 8 anos, igreja japonesa, diz: pastor, ore pelo meu filho. Falei, por quê? Ele tem dificuldade de aprender a ler. Eu falei, japonesinho com 8 anos faz derivada integral. Tem alguma coisa aqui. Para encurtar a história, nós nos envolvemos com aquela situação. E aquela situação era reflexo de um problema seríssimo na família. Não somente na família dele, mas entre os tios, entre os avós. E tudo começou com uma criança com 8 anos que tem dificuldade de ler. Quando a gente foi puxando o fio, a coisa resultou lá no final em ameaça até física aos pastores. Então, hoje, quando uma mãe pede para orar pelo filho, eu pergunto, quantos tios tem? Está entendendo? Porque a gente tem que ficar ligado. Chega uma jovem na igreja com 2 crianças na mão, ouve o sermão.
no final do sermão, ela diz, eu decidi seguir a Cristo. Aí eu fui conversar com a jovem no final do culto. Quem a trouxe aqui? Ela disse, o meu cliente. Ah, que interessante. Seu cliente. Qual o seu ramo de atividade? Eu sou dama de companhia. Falei, hein? Seu cliente é dessa igreja? Eu estou com 2 problemas agora. Aí ela diz, não. A mãe dele, na verdade, é dessa igreja. Mas eu vivo com esse tipo de atividade. E aí eu falei, eu não posso mandar essa jovem para casa e dizer assim, tem um bom trabalho essa semana, não esqueça dos seus dízimos e suas ofertas. Essa é a vantagem de ser um pastor numa igreja japonesa. Quando o sensei fala, o povo obedece. Eu disse, sem me perguntar, eu preciso de 3 grupos agora. Eu preciso de um grupo que ajude essa senhora com essas crianças a encontrar uma outra casa para viver. Eu preciso de um grupo que sustente essa senhora, essas crianças, pelo tempo que eu não tenho a mínima ideia. E eu preciso de um grupo que ajude essa senhora a se recolocar profissionalmente. O que eu não posso fazer é fazê-la voltar para casa do mesmo jeito. E aí, muito rapidamente, as pessoas se mobilizaram. Passaram-se alguns anos, e essa jovem chega na igreja, pastor, quero dar um testemunho hoje. Eu falei, não, minha irmã, fica tranquila. Não precisa dar testemunho, não, está tudo certo. Jesus sabe, a gente sabe, está tudo certo. Não, pastor, quero dar testemunho hoje. Minha irmã, deixa quieto, está tudo bem, não precisa falar. Pastor, quero dar um testemunho hoje. Eu falei, tá bom. Lá vou eu perder o emprego. Ela se para na frente da igreja, tira um envelope da bolsa e diz, há 3 anos eu cheguei nessa igreja e vocês não sabiam quem eu era, de onde eu vinha e o que eu fazia. E vocês formaram 3 grupos para me ajudar. Nesses 3 anos, eu morei em outro lugar com meus filhos. Nesses 3 anos, eu aprendi uma nova profissão. Eu acabei de terminar o meu curso, eu fui empregada. E hoje eu tenho a alegria de trazer o meu primeiro dízimo e oferta do meu primeiro salário digno. Lá atrás, os pastores chorando intensamente, e ninguém entendia o nosso choro. Chegou o dia do batismo daquela jovem, e ela foi batizada. E aí, 3 amigas se aproximaram e disseram assim, pastor, nós vimos o que aconteceu com a nossa amiga. Será que pode acontecer com a gente também? Eu falei, as 3? Se você é fiel a Deus no pouco problema, sobre muito problema Ele vai te colocar. Porque a missão nos leva a invadir com o evangelho da luz no meio das trevas. E o que a gente encontra é mais trevas. E a gente vai entrando com o evangelho da luz, vai havendo mais trevas, mas vai havendo maior transformação dessa realidade. Pronto, já terminei o sermão, posso ir embora agora, né? Essas 3 teses aqui são as teses que eu gostaria que vocês guardassem. Então, receba aí a bênção que amanhã o problema que vem será maior do que o problema de hoje. Vocês já foram avisados. Muito bem. Antioquia era uma cidade grande, a 3ª cidade do Império. Era uma cidade conhecida como sendo a rainha do Oriente, embelezada por tudo aquilo que a riqueza romana podia produzir, uma estética grega, o luxo oriental. Mas também era uma cidade perversa, uma das mais sórdidas e depravadas cidades do mundo antigo. O culto à deusa Astarote era tão indecente que até Constantino aboliu esse culto mais à frente. Era também um centro intelectual importante. Então, é nessa cidade que vai nascer uma igreja. Igreja de alguns que saem fugidos da perseguição e começam a compartilhar o evangelho a pessoas de povos e culturas distintas. Você sai de uma monocultura
num contexto, monocultura não seria muito justo, mas uma cultura predominante no mundo judaico, e agora você vai para um contexto multicultural. E esse é um desafio grande, trazer esse evangelho que é vivido em contexto de Jerusalém, agora para um contexto onde a cultura se amplia, é diversa. Então, esse desafio também traz algumas oportunidades. A experiência da igreja em Antioquia levou a esse concílio de Jerusalém, onde foi necessário discutir o que é de fato ser cristão. Então, essa experiência de viver agora a fé num contexto onde não há a experiência da formação judaica, onde você não tem a memória dos profetas, onde você não tem a referência bíblica, você está em outro contexto agora. É nesse contexto onde o livro de Gálatas foi escrito, por exemplo, é nesse contexto onde a evangelização cresce na cidade e os achados arqueológicos nessa região mostram pelo menos 20 ruínas de igreja nessa cidade. É em Antioquia que você vai modelando experiências de misericórdia. Você tem essa experiência no final do relato aqui, onde uma profecia é feita com relação à fé, à fome que ia acontecer, e os irmãos em Antioquia se mobilizam para poder ajudar a igreja em Jerusalém. É em Antioquia que nasce, é o berço das missões estrangeiras. Nós somos frutos dessa igreja de Antioquia. Nós somos frutos. Agora, é uma igreja que nasce em meio a uma circunstância adversa. Nós estamos falando não é de um planejamento estratégico da igreja de Jerusalém, que diz assim, vamos fazer um planejamento estratégico de missão. Estevão, venha cá. Você vai perturbar as autoridades, eles vão te matar, vão perseguir, e a gente então planta uma igreja em Antioquia. Não acontece assim, acontece no meio de adversidade, de situações difíceis. E é importante como é que nós comparamos e lidamos com as adversidades do nosso contexto. Como é que as adversidades para a nossa missão se tornam oportunidades para o avanço na missão? Como é que a gente ora nesse contexto? Como é que a gente lida com esse contexto? Não se pode falar de missão sem falar em adversidade. O avanço do Evangelho ressalta esse aspecto de que aquilo que o mundo chama de luz, o Evangelho chama de trevas. Então, é num contexto adverso que essa missão nasce. Não nasce no contexto positivo. Nasce no contexto de perseguição. Mas esse contexto negativo de perseguição não é um impedimento. Pelo contrário, aquilo que se levantou para destruir a fé foi justamente aquilo que Deus utilizou para fazer que a fé avançasse. Então, é importante nós lembrarmos a maneira como nós olhamos para as adversidades do nosso entorno, quando nós estamos falando de obediência missionária. E, claro, esse evangelho anunciado em Antioquia tem alguns impactos. Um impacto que me impressiona bastante é o fato de que esse é um esforço missionário de anônimos. Aqui não se fala de nenhum grande apóstolo, de nenhuma coisa fenomenal que acontece. Lembra, Lucas é médico e historiador, alguém preocupado com detalhes, mas ele diz o seguinte, alguns, versículo 20, alguns deles saem e vão evangelizar. É uma obra missionária de anônimos. É uma obra missionária que ultrapassa barreiras étnicas. É uma obra missionária que traz um aporte cultural importante. Uma igreja fundada por anônimos, nada de espetacular, não é? E um aporte cultural, de tal forma que nessa cidade as pessoas, de maneira jocosa, tudo leva a crer, chamam pela primeira vez esses discípulos do caminho de cristãos. No tempo que eu trabalhei com missão estudantil, a gente aprendeu um relato do que aconteceu no Burundi. Vocês vão lembrar, no Burundi, um país africano dividido em duas etnias, os Tutsis e os Hutus. E os Tutsis e os Hutus, eles se matavam entre eles, por questão de dominação e de controle da área. E no grupo estudantil de universitários cristãos naquele país, os estudantes Tutsis e Hutus, contra toda a evidência e o risco, eles
trabalhavam juntos. Um dia, então, eles estavam no restaurante universitário e os Tutsis tomaram a decisão de, antes de se servir, serviram aos irmãos Hutus. E os irmãos Hutus, no final, recolheram os seus pratos e os pratos dos irmãos Tutsis e lavaram. O que eles não sabiam é que, naquele dia, no restaurante universitário, o reitor da universidade estava presente. No dia seguinte, saiu um artigo no principal jornal do país. Descobrir qual é a etnia que vai salvar o Burundi. Não são nem Tutsi, nem Hutus. Ontem, na universidade, eu descobri uma nova etnia, chamada os cristãos. E eles escrevem como é que os cristãos Tutsi e Hutus se comportaram naquele restaurante universitário. E o reitor da universidade propôs, essa é a saída para a reconciliação entre essas duas etnias. O aporte cultural do Evangelho. Tem uma cientista social do Rio de Janeiro, Aspásia Camargo, que certa vez ela escreveu um artigo no Folha de São Paulo, e ela disse o seguinte com relação à fé evangélica. O crescimento das seitas, sociologicamente falando, protestantes, promovendo o espírito gregário, a solidariedade, a autoproteção, como demonstrou o censo recente, é o sinal evidente de que uma verdadeira sociedade civil, com novas redes de interação, está nascendo. Enquanto o Estado se enxuga até o limite de só lhe restar pele e osso, a sociedade organizada se expande. O testemunho cristão como um aporte cultural, mostrando a possibilidade de um grupo social preocupado com o bem comum. O aporte cultural, nós não podemos negar a dimensão ética do Evangelho. Nós vivemos na história entre um túmulo vazio e um trono ocupado. Isso tem implicações éticas profundas para a forma como nós vivemos o Evangelho. Nós não podemos limitar a nossa ação a quatro paredes. O Evangelho implica nessa forma diferente de viver a vida. Então, aqui nós temos um aporte cultural. O que era culturalmente monolítico ou uniforme em Jerusalém, agora em Antioquia, numa cidade tão variada, tão cheia de culturas e grupos distintos, surge uma igreja, uma nova sociedade, um novo grupo, onde a diversidade não ameaça, mas enriquece. Você tem modelos concretos de como viver aquela dimensão, naquela situação real da história. Eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com essa dimensão ética do Evangelho. Sobretudo quando a gente partidariza a nossa compreensão de dimensão ética do Evangelho. A despeito desses perigos, nós não podemos desconsiderar a dimensão ética do Evangelho, senão ele deixa de ser Evangelho. Passa a ser qualquer outra coisa. Então, nós temos que aprofundar a nossa reflexão e saber como é que, sem negar a dimensão ética, nós temos uma experiência de obediência missionária que nos une no meio desse contexto no qual nós estamos. Muito bem. Indo para além do aporte cultural, essa ação do Espírito, eu quero chamar a atenção aqui para o tipo de liderança que surge aqui. Não está passando? Eu nem percebi. Tá bom, aqui tá bom. O tipo de liderança que surge. Olha que detalhe. Se por um lado, Lucas diz que alguns começam a pregar, quando ele chega em Barnabé, ele é detalhista na maneira como Barnabé atua. Olha o que diz o versículo 24. Ou um pouco antes, o versículo 23. Vendo a graça de Deus, ali chegando, vendo a graça de Deus, ele ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé não chegou lá em Antioquia e não ficou comparando com Jerusalém, está entendendo? Ele não chegou em Antioquia dizendo assim, os irmãos de Antioquia, eu sou Barnabé de Jerusalém,
cheguei aqui e trouxe para vocês o método Jerusalém com propósito. Se vocês aplicarem aqui o método de Jerusalém com propósito, ou as 10, 12 marcas de Jerusalém, essa igreja em Antioquia vai ser detonante. A primeira coisa que ele faz é reconhecendo a mão de Deus entre eles. Muitas vezes nós somos levados, por causa do pragmatismo, a querer buscar a receita mágica, os 10 passos, a solução eficaz. E nós queremos comparar o que a gente viu, ouviu em algum lugar, com a nossa realidade. Mas o desafio maior nosso não é comparar, é reconhecer. Quais são os sinais da presença de Deus aqui? Deus já chegou antes de mim. Como é que eu reconheço essa presença de Deus? Como é que eu encorajo os meus irmãos a continuarem aqui? Então, eu tenho um pouco de problema com a literatura que fala sobre modelos de igreja. Quando esses modelos se tornam panaceia? Quando essa literatura tem por finalidade me inspirar, veja o que Deus está fazendo aqui. Esse mesmo Deus pode fazer aí. Isso me inspira, isso me anima. Mas quando a gente transforma uma experiência histórica determinada em uma panaceia, dizendo aplique essa metodologia de maneira indiscriminada em tudo quanto é lugar, que você vai conseguir o mesmo resultado. Isso não é verdade. Nem no lugar onde você leu aquela coisa, se você voltar algum tempo depois, você vai ver a mesma realidade, porque a realidade já mudou. Então, eu vejo que, com carinho, com muito respeito e admiração, esses relatos publicados de livros que contam histórias de coisas magníficas que Deus está fazendo na igreja A, B, C ou D. Eu me sinto inspirado por isso. Mas eles não sabem por que o Mutushi chora. Eu sei. Eles não sabem por que o Suzaki está chorando, está sofrendo. Eu sei. Eu estou lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer não é ficar comparando A com B. É fazer a seguinte pergunta: Senhor, abre meus olhos, me ajude a ver o que é que o Senhor está fazendo aqui. Como que eu posso encorajar essa igreja? Então, a primeira grande coisa não é comparar, mas é reconhecer quais são os sinais. Aí, claro, depois que eu vejo esses sinais, eu posso aprender de toda e qualquer experiência. Posso e devo aprender de toda e qualquer experiência. Leia aqui o relato da igreja A, leia o relato da igreja B, leia o relato da igreja C. Que coisas boas, que boas ideias. Mas eu reconheço primeiro a ação de Deus. Eu não vou comparando a minha igreja com outra igreja, porque isso não está muito certo. Na minha experiência, pelo menos em São Paulo, eu vi pessoas serem descartadas da igreja, pessoas sérias e fiéis, pelo simples fato que não comprou a fórmula. Se você não está na fórmula, não está na visão. Se não está na visão, está fora. Como assim? Não é esse o critério. O critério não é impor modelos, o critério é reconhecer a ação de Deus. Então, às vezes, o nosso pragmatismo revela mais uma inquietação do nosso coração, uma dissintonia do nosso coração com o coração de Deus, buscando fórmulas fáceis para fazer a igreja crescer. Peça para o Senhor abrir os seus olhos para ver onde é que Deus está agindo. Às vezes eu estou lá na igreja, eu penso, pastor, eu conversei com o Paulo. Foi muito boa a conversa com ele. Foi boa, que bom. Aí passa uma segunda pessoa, pastor, eu também conversei com o Paulo, foi muito bom. Eu falei, segunda vez que eu ouço o nome. Na terceira vez que eu ouço o nome, eu vou para o Paulo. Paulo, precisamos conversar. Pastor, o que eu fiz? Não fez ainda, mas vai fazer. 3 pessoas vieram falar comigo de que você fez uma boa conversa com essas pessoas. Existe alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar a enriquecer o teu dom? Eu vejo que pessoas fazem roda ao seu redor, você tem uma boa influência na comunidade. Como é que eu posso ajudá-lo a se preparar melhor para servir melhor? E aí, com esse olhar para a periferia da igreja, vai surgindo os novos líderes, com esse reconhecimento orgânico. Pessoas que você vai percebendo que são usadas por Deus para encorajar pessoas, para acompanhar pessoas, para ensinar pessoas. Então, reconhecer onde e como Deus está agindo.
ao invés de ficar comparando. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que Barnabé ele reconhece a ação de Deus, ele se alegra e ele ministra ânimo. Depois diz, para resumir, que ele é um homem bom, cheio de espírito e cheio de fé. Precisa de mais alguma coisa? Não está de bom tamanho isso? Eu digo sempre lá no seminário, pessoal, a única coisa que eu quero ouvir de vocês, quando andar por aí, é que os alunos dessa escola são pessoas boas, cheias de fé e cheias do Espírito Santo. Se for isso, é nota 10 para vocês. E aqui eu gosto de contar uma história de um aluno que eu tive em sala de aula. Eu costumo pedir resenha para meus alunos toda a aula. E esse aluno em sala de aula tinha um computador de última geração. Mas quando ele me trazia a resenha, ele trazia manuscrita. E quando eu tentava ler a resenha dele manuscrita, eu não conseguia ler. Foi a primeira vez que eu vi língua estranha escrita na minha frente. E ele tinha um computador de última geração na sala de aula. Na terceira semana eu chamei. Falei, fulano, posso bater um papinho com você? É o seguinte, eu agradeço a sua pontualidade na entrega das resenhas. De fato, isso é bastante impressionante. Mas eu confesso a minha dificuldade de ler o que você escreve. A sua letra é um pouco confusa para o meu jeito de tentar perceber as coisas. Eu posso pedir a você que traga as suas resenhas impressas? Porque eu vi que você tem um computador de última geração. Aí ele fechou o semblante, olhou para o chão, ficou triste. Eu falei, o que eu falei? Ele disse, professor, eu posso confessar um pecado? Eu falei, pode. Fui mais para o cantinho aqui. Ele disse, professor, eu tenho uma luta terrível com pornografia. Eu fiz um voto de santidade ao Senhor. Então, quando eu chego em casa cansado à noite, eu deixo o meu celular e o computador dentro do carro na garagem. E vou para o meu quarto sem acesso à internet. Porque sozinho no meu quarto, se eu me conectar, eu vou cair. Então, para não cair, eu deixo o computador e o celular no carro e eu tento fazer meu trabalho manuscrito. E a minha letra é horrível mesmo. Eu posso continuar fazendo assim? Eu falei, eu não quero nada impresso seu nunca. O seu convite de casamento vai me trazer manuscrito. Nunca me traga nada impresso que eu vou repreender em nome de Jesus, está entendendo? Resultado, ele fez 16 resenhas. Eu não entendi nenhuma. Ele foi aprovado com 10. Falei, Senhor, o senhor sabe o que ele escreveu. Não estou nem aí, se o senhor sabe, está tudo certo. Mas tem que manter essa... Eu quero alunos com esse coração, está entendendo? Aliás, esse aluno me ajudou a perceber uma dos perigos das aulas online, porque a pessoa com Alt Tab pode fazer qualquer coisa, não é verdade? Então, quando eu estou dando aula online, eu já faço uma oração especial repreendendo o espírito do Alt Tab. Digo assim, ó, olha, quem vai usar Alt Tab aqui está repreendido, vai colar o dedo na tecla, está entendendo? Para não usar mais esse negócio, porque eu não estou acompanhando, não estou vendo. Então, Senhor, preserva o coração desses meus alunos aí enquanto estão ligando esse negócio. Agora, interessante é que essa nova situação demandou novas respostas, um novo contexto. Por que eu estou fazendo alguma coisa errada aqui? Eu sempre me atrapalho com isso. Vamos ver se eu estou fazendo certo. É isso. O nome é para baixo, está certo. Eu vou aprender isso aqui. Quando Barnabé chega em Antioquia, ele percebe a necessidade daquele contexto e ele não vai para Jerusalém buscar a resposta. Ele diz assim, eu preciso de alguém convertido ao Senhor de fato, alguém que saiba lidar com diversidade cultural e alguém com uma boa formação teológica. Se lembrou de quem? Paulo, formado na FTSA, é ou não é? Ele vai a Tarso buscar Paulo. Claro que tem inovação e risco, Barnabé tem que defender Paulo muitas vezes,
Mas Paulo foi educado teologicamente aos pés de Gamaliel. Vivia desde a sua origem familiar numa diversidade cultural. E teve uma experiência de conversão magnífica. Esse é o tipo de líder que precisava para aquele momento, para essa igreja nesse novo contexto. Ele não foi a Jerusalém buscar. Uma nova situação, um novo contexto, demanda respostas novas. E eles perseveraram ali por um ano. O Gonzalez diz que para Paulo e Barnabé foi um ano de amadurecimento em seus conhecimentos e de suas ideias, que logo utilizariam quando fossem enviados aos gentios. Muito bem. Uma outra coisa interessante é o impacto na cidade, é a maneira como Jerusalém, quando ouviu a situação em Antioquia, como a igreja de Jerusalém reagiu à notícia. Ela ouviu a notícia, enviou apoio e apoiou o custo desse apoio. Como é que nós, que agora estamos na Aleph, trabalhando com redes, o que a gente faz com as notícias que a gente recebe? A gente diz, aham, ou a gente transforma essas notícias em motivo de oração? Tinha uma obação, uma vovozinha na minha igreja, bem velhinha, já estava com quase 100 anos. E ela chegou um dia na igreja muito chateada, dizendo, sensei, obação triste, né? Obação triste, né? Por que o obação está triste? Ah, bisneto não deixa o obação fazer nada. O obação quer lavar louça? Não deixa lavar louça. O obação quer passar roupa? Não deixa passar roupa. O Baçan está triste, né? O Baçan quer fazer coisa. E um dia o Baçan chegou feliz na igreja. Ah, o Baçan está feliz. Ah, o Baçan agora sabe o que pode fazer, né? O Baçan sabe ler português. O Baçan sabe ler japonês. Então o Baçan pega jornal português de manhã, lê e ora, lê e ora, lê e ora. O Baçan pega jornal japonês de tarde, lê e ora, lê e ora. O Baçan passa o dia inteiro orando, transformou as notícias dos jornais em motivos de oração. Como a gente ouve as notícias? 10 minutos. Vocês vão ver um milagre agora acontecer aqui. Vamos lá. Vamos passar rapidamente. Depois eu passo para vocês o material daqui. Vocês podem receber depois, tá bom? Como é que a gente evita que a dinâmica do movimento se torne um monumento? Como a gente evita que aquilo que começou bem trave? 3 coisas importantes. Esse sopro do Espírito, para que nós consigamos manter a dinâmica de movimento como movimento, precisa levar em consideração 3 dimensões importantes da nossa história. História, identidade e visão. São 3 coisas ligadas à origem, aos nossos distintivos e àquilo que nos mobiliza. Uma recomendação de Lausanne, que é importante. A igreja pode se tornar pedra de tropeço para a evangelização. Para que cumpra fielmente a sua tarefa de ser testemunha, ela precisa romper com os guetos eclesiásticos e envolver-se com a sociedade de forma profunda e sacrificial. Mas não pode ser identificada como qualquer cultura em particular, nem com qualquer sistema social ou político, nem ideologias humanas. A marca da ação da igreja são 2: inserção, somos sal, luz, mas distinção, sal no meio daquilo que não tem sabor, luz no meio daquilo que é trevas. Percebe a diferença? Inseridos, mas não assemelhados. Inseridos, mas não assemelhados. Sal no meio do que não tem sal. Luz no meio do que é trevas. Então, contextualização não é assemelhação. Se é que essa palavra existe. Não é se tornar caricatura do seu entorno. Portanto, nós estamos inseridos, mas não assemelhados. E aqui é importante, então, tomar cuidado com essas 3 coisas. Quando nós focamos na história e focamos na identidade e desconsideramos a visão, o resultado é a institucionalização. Nós nos fossilizamos. Quando nós damos ênfase na visão e na história e esquecemos a identidade, nós desaparecemos como comunidade. Nos tornamos semelhantes, perdemos nossas características.
Quando nós focamos a visão e a identidade, desconsideramos a história, nós temos uma perda de perspectiva. Então, esse tripé precisa funcionar o tempo todo para se manter a dinâmica de movimento. História, identidade e visão. A gente pode organizar a escola dominical com essas 3 ênfases. A gente pode fazer uma dieta para o púlpito com essas 3 ênfases. Mas essas 3 coisas, como um tripé, tem que ficar em equilíbrio em qualquer superfície. Quando a gente desconsidera uma dessas 3 coisas, um desses 3 resultados, problemas podem ocorrer. Então, repetindo aqui isso, quando sofremos da institucionalização, significa que nós focamos na história, na identidade e descuidamos da visão. Quando a gente perde perspectiva, nós focamos na identidade, na visão, descuidamos da história. Quando nós desaparecemos, nós focamos na história, na visão e perdemos nossa identidade. Uma outra coisa que nos ajuda a perceber com profundidade é a dimensão da queda. Nós não podemos reduzir o Evangelho a simplesmente entregar o coração para Jesus como se somente o nosso coração tivesse caído. Mas a queda tem pelo menos 5 dimensões importantes. Há uma dimensão espiritual da queda, que tem a ver com a minha relação com Deus. Há uma dimensão psicossomática da queda, que tem a ver com a minha relação comigo mesmo. Há uma dimensão sociológica da queda, no que diz respeito à relação do ser humano com o ser humano. Há uma dimensão antropoecológica, no que diz respeito à relação do homem com a natureza, e há uma dimensão ecológica, a natureza aguarda o dia da sua redenção. Então, quando o Evangelho diz que o Evangelho é a palavra de Deus que reconcilia todas as coisas com Deus, todas as coisas, é tudo isso que o pecado bagunçou. Eu não posso reduzir somente ao primeiro aspecto da minha relação. O Evangelho é o poder de Deus para mexer com tudo isso. Mexe na minha relação com Deus, mexe na minha relação comigo mesmo, mexe na minha relação com o meu próximo, mexe na relação do meu próximo com a natureza, e a natureza aguarda o dia da sua redenção. Portanto, nós temos aqui 5 dimensões que são importantes considerar. Quando a gente fala de uma evangelização que diz respeito ao poder do Evangelho para tudo aquilo que o pecado bagunçou, a graça de Deus superabundou. Não há nada que o pecado possa fazer que o Evangelho não possa reverter. Nada, nenhuma dimensão, nem a minha relação com Deus, nem a minha relação comigo mesmo, nem a relação com o meu próximo, nem a minha relação com a natureza, e a natureza aguarda o dia da sua redenção. Portanto, é importante a gente lembrar dessas dimensões aqui. E aqui estão os textos bíblicos que, por causa do tempo, eu não vou poder mencionar, mas vocês podem receber depois. Os textos que nos ajudam a entender como o Evangelho atua em cada uma dessas dimensões. Então, eu não posso reduzir o poder do Evangelho. O Evangelho toca tudo aquilo que o pecado tocou, o Evangelho vai e transforma. Não há nenhuma dimensão da nossa história. E é importante, então, a gente pensar nisso. Muitas vezes a gente reduz o Evangelho, simplifica o Evangelho a um aspecto muito limitante, quando, na verdade, o Evangelho tem um poder de alcance muito maior. Eu prometo a vocês que vocês podem ter cópia desse material depois, tá bom? Em seguida, esse texto é um texto lindo, eu quero passar muito rapidamente por ele, que mostra como a igreja, no primeiro século, se organizou. Atos 2, 42, 47. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e de muitas maravilhas, e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente o que ia sendo salvos. Então, eu quero chamar a atenção para pelo menos essas 5 dimensões, 6 dimensões. Nós temos uma igreja que aprende, se dedicava ao ensino dos apóstolos. Formação e capacitação é uma área de a gente poder aprofundar nosso impacto, a nossa missão.
É uma igreja que cuida, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, a comunidade. É uma igreja que adora a dimensão da celebração, dedicavam-se à comunhão, ao partir do pão e às orações. É uma igreja que evangeliza, o Senhor lhes acrescentava diariamente quem ia sendo salvos. É uma igreja que é atraente, servia a comunidade, tendo a simpatia de todo o povo. Quais são as igrejas hoje que gozam com a simpatia do nosso povo? É uma igreja que cresce, tem a ênfase na estrutura, lhe acrescentava diariamente, ou seja, formação, capacitação, comunidade, celebração, proclamação, serviço à comunidade, a dimensão da estrutura, são algumas áreas que ajudam a gente a organizar a vida da igreja e responder com profundidade esse contexto no qual nós estamos inseridos. E para concluir, eu gostaria de concluir com um resumo que eu considero brilhante de um grande amigo, o professor Asemiro Hoffman. Numa introdução do seu livro sobre a missão na cidade, ele ressalta alguns aspectos do Evangelho que mostram o impacto que o Evangelho pode ter. Eu gostaria de mostrar para vocês um pouco essas dimensões de impacto. E aqui eu estou citando o Asemiro Hoffman, tá bom? A igreja agraciada com as primícias da nova criação tem a responsabilidade de protagonizar a experiência evangélica de ser nova criatura no âmbito pessoal, comunitário e citadino, colocando-se a serviço dos projetos de vida. Não basta a igreja estar presente na cidade, ela é depositária do testemunho da restauração da humanidade recriada em Cristo. Suas propostas, seus projetos e ações comunitárias devem trazer consigo a esperança pela transformação da cidade. A fé evangélica tem esse compromisso por causa do reino de Deus. A igreja é manifestação na terra daquilo que é realidade plena no céu. As pessoas têm que chegar e entrar na igreja e perguntar: o que é isso? Por que vocês falam assim? Por que vocês se preocupam comigo? Por que vocês nos tratam dessa forma? Porque nós somos essa embaixada do reino no céu, depositária das primícias da nova criação. Em seguida, a fé cristã é presta atenção aqui nisso aqui, hein? A fé cristã é uma atitude crítica que percebe os limites dos construtores urbanos, com os seus modelos idealizados ou ideologizados, e ao mesmo tempo ressalta a compaixão do Senhor através de ações proativas a favor da cidade. Ela não se coloca como espectadora, mas integra-se como fermento capaz de levedar a massa. Evangelho não é correia de transmissão de nenhuma ideologia. De nenhuma ideologia. O Evangelho é o poder de Deus. Não é correia de transmissão. Não reduzam o Evangelho a uma correia de transmissão de ideologia de construtores ideologizados da cidade. A ideologia não tira ninguém do túmulo. O Evangelho diz: sai para fora, Lázaro. Não nos permitamos cair de novo nessas seduções aparentes. Estou pregando já aqui, né, gente? Daqui a pouco eu faço a colheita. A missão e o bem comum. Para tanto, a igreja necessita debruçar-se sobre o seu projeto de missão. Pare com a cidade. Não de um projeto restrito, pensado para os limites da sua denominação. Antes de um projeto que a sua corporação a serviço do bem da cidade. A igreja deve, portanto, ser capaz de visualizar os que se empenham pelo bem da cidade e conjugar esforços com atores sociais comprometidos com a vida da cidade. Mesmo que esses façam por motivações diferenciadas, nós devemos recuperar a nossa credibilidade como igreja evangélica, de mostrar que nós somos preocupados e comprometidos com o bem comum. Isso tem implicações seríssimas para a nossa missiologia. Somos ou não pessoas preocupadas com o bem comum? Queremos o bem para os nossos filhos, para o bem dos filhos dos nossos vizinhos, ou não? Amamos ou não amamos aqueles a quem Deus ama?
Finalmente, a cidade é um projeto em permanente construção e reconstrução. Revolução ou transformação exige dos estudiosos ou missionários a tarefa da exegese bíblica e urbana, equipes que conjuguem variados saberes e óticas por tratarem de uma realidade cada vez mais plural. E, por fim, quero terminar com essa frase. A missão urbana é um protesto contra a ruína da cidade civilizada que experimentamos. Ela busca uma visão espiritual capaz de abranger todo o conselho de Deus, contextualizado à causa urbana, onde a morte, o Evangelho proclama a vida. Que Deus nos abençoe.